analisar o tema, porque o tema é muito amplo, tá bom? O tema da mensagem da manhã e da noite é amado e perdoado. Você foi amado e por isso foi perdoado. E esse amor foi caro demais. Deus sofreu na cruz do Calvário em seu lugar através de Cristo Jesus. Te perdoou. Então, amado e perdoado. Amando e perdoado. E perdoando. Se você ama verdadeiramente a Deus, você perdoa. Somente aquele que ama verdadeiramente a Deus é capaz de perdoar. Foi sobre isso que nós tratamos pela manhã. Eu vou ler o texto base com vocês, se puder colocar para nós. Mateus 18, de 21 a 35, é uma parábola de Jesus muito conhecida dos irmãos, que diz assim, a partir do versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um dos servos que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência ou tem misericórdia de mim, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência ou misericórdia comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim, também lhes fará o meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Vamos orar? Deus, nós te clamamos esta noite, ó Deus, a tua presença santa e a tua unção. A tua palavra, a verdade, foi aberta e lida para a tua igreja esta noite. Que esta verdade possa libertar todos nós do cativeiro, da maldição, do não perdoar. Unge-me esta noite, usa-me, para que, ó Deus, os meus lábios sejam os teus lábios. Abre os corações, para não apenas receber a tua palavra, mas é que a tua palavra faça morada e frutifique, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela manhã, nós tratamos primeiro do que é o perdão. Quantos estiveram aqui no culto da manhã, só para eu fazer uma pesquisa de Ibope aqui? Menos da metade, né? Então tem um grupo que não participou, por isso que eu vou aqui relembrar. Nós tratamos primeiro a pergunta que muitos fazem ou já fizeram: o que é o perdão? Eu tratei com a igreja pela manhã que o perdão é uma sinergia entre a vontade sacrificial do indivíduo, do homem,
e o ato miraculoso de Deus. O que significa isso? Nós recebemos uma ordem de Deus, e aí eu desejo profundamente em meu coração obedecer a Deus. Eu começo a tratar este assunto e desejo profundamente obedecer, mas eu sozinho, carnalmente, humanamente, não consigo, nem você, ninguém consegue obedecer a Deus, ou crer em Deus, ou fazer a vontade dEle, se Ele mesmo, o próprio Deus, não intervir na nossa vida. A salvação é assim. Nós temos aqui na igreja o cartãozinho. Gente, no mês de junho trabalhou muito 5+1, né? Você escolhe 5 nomes de pessoas que carecem do Evangelho de Jesus, e você começa a clamar por estas pessoas. Nós sempre falávamos, não são apenas os amigos e parentes, mas talvez aquele que te persegue, aquele que te faz mal, aquele que precisa que você libere perdão. E você começa a interceder, mas não é possível nós intercedermos ou fazer qualquer coisa para o reino, se Deus não atuar em nós. Essa intercessão que nós chamamos, nesse cartãozinho do PGM, de oração, é para interceder principalmente por não cristãos, para que haja salvação. Porque esse indivíduo ao qual você ora, parente ou não, sendo bonzinho ou malvado, ele não vai conseguir enxergar a Cristo sozinho. Ele não vai conseguir sozinho que o coração dele tenha a percepção do certo e errado, do bem e do mal, do que agrada a Deus ou desagrada. Ele precisa, como você precisou, da intervenção espiritual dos santos, dos já convertidos. Então nós convertidos intercedemos por aquele que precisa de salvação, e o Espírito Santo de Deus atua na mente e no coração deste indivíduo, assim como atuou no seu coração e no meu. Nossos olhos são abertos, como o apóstolo Paulo, as escamas de nossos olhos caem, nosso coração de pedra se torna um coração de carne sensível à voz de Deus, porque muitas pessoas intercederam por você, e você faz o mesmo por aquele que não tem Jesus. Intervenção divina com esforço nosso. Então o perdão, para acontecer o perdão na sua vida ou na minha vida, eu preciso ter um desejo profundo de ser obediente e me sacrificar para isso. Juntamente com isso, vem o milagre de Deus na minha vida e na tua vida, trazendo a cura. O perdão é um ato consciente de autossacrifício. Deus se sacrificou na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Então o perdão é um ato de sacrifício. Perdão é entender o tamanho, nós trabalhamos sobre isso, o tamanho da dívida. Deus sabe exatamente o tamanho do seu pecado. Nada fica oculto a Deus. Quando você creu em Jesus e lá, naquele momento você reconheceu, se arrependeu, confessou e pediu perdão, Deus sabia a multidão de seus pecados, e por isso foi doloroso, e por isso foi morte de cruz. A justiça que seria aplicada a você, a mim, ao pecador, foi aplicada em Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Depois nós tratamos a questão de esquecer, né? Nós sempre conversamos sobre isso. Quem perdoa esquece. Nós falamos não existe um apagão em sua memória, tanto quanto Deus não esquece de nossas transgressões. Deus sabe exatamente quem eu sou, ontem, hoje e amanhã. Deus sabe exatamente quais são os seus pensamentos, os mais profundos, os mais ocultos. Ele sabe. Deus não se esquece, mesmo quando nós pedimos perdão. E o que é então perdoar? Perdoar é lembrar do fato, lembrar da dor sem sentir a dor. Você lembra do fato, lembra do ocorrido, lembra do dano, mas não sente mais a dor. Porque lembra que eu falei no início? É um ato miraculoso de Deus. Existe a cura através de Cristo Jesus. E isso está em Lucas 23:34, quando nós vemos ali Jesus na cruz do Calvário, sendo martirizado, após ser brutalmente espancado, após ser escarnecido, sua família e seus algozes presentes,
com infecções, porque haviam cortes profundos em sua carne devido à tortura, dores profundas, fome, sede, febre e assim sucessivamente, toda a forma de dor que você possa imaginar ali Jesus estava sentindo. E aí Jesus, com empatia, se coloca não como filho de Deus, mas sim se coloca no lugar daqueles que o levaram à cruz e diz para Deus, para o seu Pai, o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm o que eu tenho. Então nós trabalhamos o perdoar, é lembrar sim, mas sem sentir dor. Porque o meu coração é transformado no momento que em Cristo Jesus eu tenho empatia por aquele que me fez sofrer, me fraudou. E Cristo em mim, lembro, mas sou curado, não sinto mais dor. Sei do fato, sei o que aconteceu, paguei o preço, mas dor não existe mais, porque isso não é um ato humano, mas é um ato miraculoso de Deus. É um milagre pelo esforço e vontade e desejo nosso de obedecer. Portanto, nós vamos agora para o quinto ponto. Quais são as dimensões do perdão? Existem dimensões. É interessante que as pessoas vão se acostumando, os religiosos que se dizem cristãos, vão se acostumando com várias formas de perdoar. Existem graças diferentes que teologias diferentes vão aplicando, uma péssima teologia. Uma delas é a graça barata. Você já ouviu falar sobre a graça barata? A graça barata é quando o indivíduo perdoa o outro simplesmente para se satisfazer, para que haja cura em si, para que ele não pense mais no assunto, para ele cumprir a questão religiosa, tirar o peso sobre seus ombros. E alguém pergunta: você já perdoou o fulano? Já perdoei. Mas na verdade ele faz não pelo outro, ele não perdoa pelo outro, ele perdoa por si mesmo. É por mim mesmo que eu perdoo o outro, mas eu não quero saber sobre o outro. É o narcisista, o egoísta, o carnal, o religioso. Existe a graça mínima. A graça mínima é a graça mediante a meritocracia. Você já viu essa frase, alguém falar assim: eu só perdoo se vier até mim e se humilhar. Já ouviu isso? Só perdoo se pedir perdão para mim. Tem que vir aqui, se humilhar. Isso é uma graça barata, é uma graça mínima. Meritocracia. Eu só perdoo se o outro se arrepender. E o perdão em Cristo Jesus não tem nada a ver com o arrependimento do outro. Só perdoo se o outro confessar para mim. Só perdoo se o outro reparar a dívida. Se não pagar a dívida, eu não perdoo. Graça mínima. Existe a graça inexistente. Alguns crentes vivem ainda no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. E nós temos que tomar cuidado. Eu não gosto, eu evito de ver esses programas de televisão que falam sobre crimes, né? Porque nós temos uma tendência adâmica, carnal, humana nossa, de sermos reativos. E quando você ouve uma notícia de injustiça, de perversidade, mesmo o crente salvo, se não estiver ligado, vai desejar que a mesma perversidade que o criminoso fez com uma criança, que aquele criminoso seja também espancado brutalmente e morto. Tem que morrer. É Adão em nós. Então, a graça inexistente é aquele indivíduo, crente ou não, que ele não aceita em hipótese nenhuma o arrependimento do outro, ou a possibilidade dele mesmo liberar o perdão. Ele deseja o pior para aquele que causou o mal. É uma graça que não existe, a graça inexistente. Mas tem a graça da cruz, que é a graça custosa. É o perdão presumido na palavra de Deus, na Bíblia, que possui dimensões horizontais e verticais. Sabe, irmãos, só é possível eu verdadeiramente perdoar você se anteriormente eu tiver sido perdoado por Deus em Cristo Jesus. Somente se eu receber verdadeiramente a graça de Deus em meu coração, que eu vou conseguir em Cristo Jesus replicar esta graça para com você. Somente se você recebeu a graça de Cristo em seu coração, você vai conseguir replicar o perdão que você recebeu para com o outro.
Sabe, a grande dificuldade muitas vezes nossa é reconhecer quem nós éramos antes da graça salvífica, vertical, onde antes de Cristo morrer em meu lugar e eu receber o perdão dele, receber a salvação em Cristo Jesus. Já parou para pensar quem você seria ou quem você era sem a presença constante de Deus em você? É óbvio, irmão, que eu e você, nós vivemos numa linha muito tênue de estar em Bangu 1 ou Bangu 2. Todos nós aqui temos predisposição de ser como Caim, que matou Abel. Ninguém aqui é melhor que Caim. Ninguém aqui é melhor que Adão. Ninguém aqui é melhor que Eva. Todos nós temos a predisposição para o mal todos os dias. A diferença é que Cristo habita em seu coração. É que Cristo habita em nosso coração. E Ele nos forja diariamente a favor do reino de Deus. Então, quando nós falamos de empatia, de graça, da graça vertical que recebemos, isso significa que eu preciso lembrar todos os dias quem eu era, qual é o meu potencial para o mal, para que eu possa olhar para o outro que me feriu, que me magoou e entender: Jesus na cruz, Ele não sabe o que faz, Ele não sabia o que fazia, Ele não tinha o que eu tenho hoje, que é a presença de Cristo Jesus em meu coração. E a partir dessa graça custosa, vertical, onde Deus em Cristo Jesus se sacrifica por mim e por você, eu começo a viver uma vida horizontal, praticando a mesma graça que recebi. Eu pratico a mesma graça para com a sociedade, para com a comunidade, para aquelas pessoas com quem eu convivo. É a graça custosa que eu recebo, é a graça custosa que eu diariamente replico por obediência a Deus. Quem perdoa de coração precisa estar pronto e aberto para a reconciliação. E isso é muito difícil. E eu vou repetir. Quem perdoa de coração em Cristo Jesus, um ato espiritual, não é humano, não é emocional, precisa estar pronto e aberto para a reconciliação. Em Mateus 5, 23 a 35, eu vou ler para os irmãos, se puder colocar na tela, eu agradeço. Diz assim, Mateus 5, 23 a 35, diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Jesus nos ensina, irmãos, a resolver, primeiramente, todas as nossas pendências, antes mesmo de entregar qualquer oferta no altar. Equivocadamente, alguns pensam que entregar a oferta no altar é somente no momento de dízimo. Não, irmãos. Quando eu vou à presença de Deus, quando você vai à presença de Deus por qualquer razão, no final desta noite, chegar em casa, você vai estar na presença de Deus, no altar de Deus, dizendo: Deus, muito obrigado por este dia. Deus, guarda a minha noite, uma noite de paz, como o salmista, né? Que eu possa deitar e logo adormecer, e abençoe a minha segunda-feira. Você está no altar de Deus. Antes desta oração, você precisa se reconciliar com o seu irmão. E isto é uma ordem, entende, irmãos? Isso não é um pedido, isso não é uma sugestão. Isso é o ensinamento de Cristo para nós, dizendo que todo aquele que crer e é salvo, nasceu de novo, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele que de inimigo se tornou amigo, todo aquele que tem a eternidade em Cristo Jesus, todos estes que somos nós,
Não temos uma outra opção a não ser, antes de apresentar a nossa oferta, o nosso relacionamento com Deus em oração ou qualquer serviço ao Senhor, eu preciso estar curado em nome de Jesus. Eu preciso estar com um desejo profundo em meu coração de obedecê-lo. Senão, nossas orações não serão atendidas. E ele vai mais longe, Jesus vai mais longe. Ele diz aqui, isso aqui é irmão com irmão. O versículo 23, 24, está tratando de irmãos, tá? Crentes em Jesus. Mas o versículo 25, ele está tratando com ímpios, o crente e ímpios. Tem celeuma com ímpios. Resolva, irmãos, antes que vire um problema maior. Às vezes, pequenos problemas com vizinhos se tornam casos de assassinato, casos de morte, casos de prisão. Portanto, o que Jesus nos ensina é que quando nós nos relacionamos cristão com cristão, eu preciso liberar o perdão antes mesmo de entregar a minha oferta ao altar, antes mesmo de eu estar na presença de Deus, orando, clamando, pedindo ou agradecendo. E quando nós estamos relacionando com um ímpio, nós precisamos buscar a paz o quanto antes, para que não haja um prejuízo infinitamente maior. Todos os dias, antes de adorar a Deus, meu irmão, minha irmã, antes de eu entregar o meu louvor, a minha adoração, eu preciso buscar me reconciliar com o meu irmão. É meu dever, é seu dever como cristão, estar predisposto a reconciliar-se com o seu irmão. É prudente, sim, entrar em acordo com o seu adversário o quanto antes. O apóstolo Paulo, em Efésios, versículo 4, ele trata o mesmo assunto. Ele diz para nós, Efésios 4, versículo 26, ele dá uma instrução muito importante para cada um de nós, que não é religiosidade. Ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo não está dizendo que se você se aborrecer hoje com o seu irmão e dormir, o pecado é maior. Não. O apóstolo Paulo está instruindo e dizendo: quanto antes você resolver as suas questões de emoção, de mágoa, de dor, liberar o perdão, quanto antes, se possível antes do pôr do sol, você será abençoado. Todos nós sabemos aqui que quando o indivíduo, crente ou não crente, ele retém o perdão, ele guarda a mágoa, todos nós sabemos os males físicos e emocionais que isso causa. Irmãos, pessoas sofrem emocionalmente com uma série de doenças emocionais porque não liberaram o perdão de 5, 6, 10, 15, 20 anos atrás. E você vê aquele que te fraudou, aquele que te magoou, ele nem se lembra mais de você. Mas aquele que não libera o perdão, todas as vezes ou todos os dias que ele lembra da fraude, lembra da dor, ele volta ao fato e revive o ato e sofre novamente, porque a nossa mente, o nosso cérebro não consegue identificar a realidade de virtual. Para o nosso cérebro tudo é realidade. E o corpo e a mente sofrem, aquele que não libera o perdão e relembra, o corpo e a mente sofrem na mesma proporção de 1 ano, 10 anos, 20 anos atrás. E aí o indivíduo que não perdoa, ao longo do ano vai lembrando e relembrando, lembrando e relembrando, ele se torna o próprio verdugo, ele se torna o próprio torturador. O pecado deste crente é maior do que aquele que te ofendeu, porque você está ferindo aquilo que não te pertence. O teu corpo não te pertence, pertence ao Senhor. Portanto, cada vez você conhece pessoas que são extremamente entristecidas, amarguradas, pessoas que não liberam o perdão, você vai perceber que a pele não é muito boa não, geralmente tem feridas. Você vai perceber que tem problemas de saúde sérios, diabetes, não é isso? Problemas nos ossos, problemas emocionais terríveis, vai para o medicamento. Se o próprio crente está maltratando o corpo que não lhe pertence, é templo do Espírito Santo, está em pecado, além de estar produzindo danos, muitas vezes,
irreparáveis à tua saúde, abreviando o seu tempo de vida e trazendo por pouco tempo de vida que terá sofrimento e dor. Ora, isso é um contraponto. Se eu creio em Jesus como único e suficiente Salvador, se Ele é o meu libertador, se Ele é a paz que habita em mim, como eu posso, como crente, viver carregando o pecado do outro? Se eu fui liberto, eu preciso libertar também de mim mesmo aquele que me fraudou e me ofendeu. Por isso, o crente que libera o perdão tem vida e vida em abundância, porque ele tem paz em seu coração, tem paz e saúde. Por isso que o apóstolo Paulo adverte: não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós temos uma tendência de procrastinar. Em Mateus 18:15 diz o seguinte: Jesus nos ensina o melhor caminho para a reconciliação em Cristo Jesus. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, somente vocês. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se não te ouvir, leve ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, à comunidade. E se também não escutar a igreja, considere-o como gentio e publicano. Pela manhã, nós falamos da salvação em Cristo Jesus, o perdão que Ele nos dá, e ao mesmo tempo que nós recebemos esse perdão, nós somos reconciliados com Ele, não é isso? Nós passamos religados e passamos a nos relacionar com Deus através de Cristo Jesus. E além disso, Deus nos confia. O relacionamento é um relacionamento de confiança de Deus para conosco, de tal maneira que Ele nos confia a sermos representantes dEle aqui na terra. Que confiança é essa? Religa-nos, nos volta ao relacionamento, mas também Ele confia tanto que faz com que você e eu, cada crente, sejamos representantes dEle aqui na terra. Agora, em alguns casos, como nós lemos aqui em Mateus 18:15, talvez alguns se perguntem, todos os casos dá para reconciliar? Dá para voltar o relacionamento? Não. Alguns já partiram, mas você precisa liberar o perdão. Outros são pessoas que temos que tratar como gentios e publicanos. O que Deus exige de nós é que eu libere primeiramente o perdão e tenha disposição para a reconciliação e para a confiança. Mas em alguns casos nós vamos lidar com gentios e publicanos, mesmo quando aquele que te ofendeu é um gentio e um publicano, não tem jeito para se relacionar com você nunca mais. Eu preciso liberar o perdão. Entendem isso? Para ser curado, em nome de Jesus. Mas é óbvio, irmãos, que em alguns casos não tem como não haver reconciliação do relacionamento, e é óbvio que não tem como não haver restabelecimento de confiança. Se o marido e a mulher brigar pela manhã, Paulo nos alerta: antes do fim do dia, reconcilie-se e que haja confiança novamente. Se o pai e o filho se desentenderem, antes do final do dia, de preferência, perdoe, se reconcilie e que haja novamente a confiança. Irmão com irmão, não é possível irmão com irmão ficar sem se falar 10 anos, 20 anos, porque o irmão avançou ali, Moisés, 1 metro no terreno. Sabe quando a família perde pai e mãe, tem que dividir a terra, terreno? E aí o irmão mais esperto vai lá e constrói a casa maior e invade 1,5 metro de terreno, e é uma celeuma para o resto da vida. Muitos aqui já ouviram falar sobre esses casos, sem perdoar. Mas será que o crente, quanto vale mais, a paz de Cristo ou os metros quadrados que aquele que não sabe o que faz porque não tem o que eu tenho, e ali me roubou, me furtou ou me fraudou? Vale mais a paz em Cristo Jesus e a prosperidade que Ele dá quando somos obedientes a Ele. Porque quando somos obedientes a Ele, liberamos o perdão. Deus
derrama bênção sobre bênção, mesmo que a fraude, porque perdoar é isso que nós falamos na manhã. Perdoar é o que Cristo fez conosco. Jesus ficou com as minhas dívidas. Jesus ficou com as suas dívidas, muitas. Quando eu perdoo, significa que eu é que vou pagar o metro quadrado do meu irmão que tomou de mim aquele metro quadrado. Eu fico no prejuízo. Jesus ficou no prejuízo ao nos salvar. Quando nós perdoamos em Cristo Jesus, não tem jeito. Você vai ficar no prejuízo. Não pense que você, ao perdoar, ele vai vir para você e pagar o que tem que ser pago. Não. Você vai perdoar entendendo que você está assumindo a culpa dele, a dívida dele, o prejuízo dele. Isso é um ato miraculoso de Deus. Sim, quem perdoa de coração precisa estar pronto e aberto para a reconciliação todos os dias, se possível. Assim como Deus restaurou a confiança e o relacionamento conosco, nós devemos buscar a confiança e restaurar a confiança e o relacionamento, principalmente no nosso núcleo familiar. Para que você não se frustre, irmãos, uma dica: para que você não se frustre com seus relacionamentos, é necessário que você diminua as expectativas. Normalmente nós nos frustramos nos relacionamentos familiar, parental, de amizade, com o irmão, porque nós temos uma tendência a gerar muita expectativa no outro. Nós queremos muito do outro. E nem sempre o outro vai conseguir entregar para você aquilo que você tanto deseja e suprir as suas carências ou as minhas carências. Quando nós baixamos a régua e exigimos menos do meu irmão, eu não vou pedir para ele entregar aquilo que ele não consegue entregar, que ele não pode entregar. E às vezes nós estamos exigindo do nosso irmão que ele entregue aquilo que ele não tem para entregar, porque ainda não aprendeu, ainda não tem. Então, para evitar frustrações do relacionamento, é importante eu diminuir a minha expectativa para com o outro. Não jogue para o outro, irmãos, as suas frustrações. Assim não se decepcionará, nem se magoará. Quando você joga as suas frustrações, as suas ansiedades, os seus desejos, as suas faltas para o seu irmão, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Quantos pais se frustram com os filhos porque gostariam de ter seguido uma carreira profissional e não foi, e joga todo esse desejo, essa vontade para os filhos, e alguns filhos entram na faculdade, se formam, mas ficam extremamente frustrados com a profissão que escolheu. Exija menos do outro, será mais fácil relevar também o fracasso do outro quando você exigir menos. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que o perdão não vai modificar o seu passado. Não pense, irmãos, que quando Jesus na cruz do Calvário olhou para você e para mim, e ali nós, arrependidos, confessos, com o coração contrito, nós chegamos para Ele e falamos: Deus, me perdoe, eu não quero ser mais assim, eu quero Cristo, eu quero que se habite no meu coração. Nesse dia que você vai lembrar muito bem, onde Jesus entrou no seu coração, o nosso passado não mudou, irmãos. Deus não visitou o nosso passado e alterou depois que nós fomos salvos. Já reparou isso? Você foi salvo, mas o seu passado permaneceu intacto como ele era. Mas no ato salvífico, houve algo extraordinário na sua vida e na minha vida. O presente e o futuro foi transformado. Quando você está falando com seu irmão e pensando a respeito daquele que te fraudou, te magoou, não pense que você, ao liberar o perdão para com ele ou ela, que você vai alterar o teu passado, porque não irá. Mas você modifica completamente o seu presente e o seu futuro. Você deixa de carregar o peso do pecado do outro. Você deixa de reviver e viver todos os dias o pecado do outro e sofrer, e sofrer, e sofrer. Você passa a ser uma pessoa diferente, transformada, lavada e remida verdadeiramente pelo sangue de Jesus. Porque os seus pecados já foram perdoados. Mas se você carrega o pecado do outro, você está fraudando a si mesmo. Você é um homem bomba, uma mulher bomba. Mas quando você libera o perdão, você está completamente
completamente liberto das maldições do outro, em nome de Jesus. Portanto, perdoar é um ato de obediência a Deus, sim, mas também um ato de inteligência. Perdoar é um ato de sabedoria do Espírito. Perdoar traz cura de muitos males. Perdoar traz boa noite de sono. Perdoar alivia o estresse, rejuvenesce. Irmão, se você perdoar, nem botox você vai precisar colocar, a sua pele vai esticar, você vai ficar bonita, vai ficar bonito. Irmãos, evita doenças. Perdoar evita doenças. Fibromialgia, doença nos ossos, ansiedade, angústias profundas. Perdoar faz bem para o corpo, alma e espírito, porque você está obedecendo a Deus. O perdão é a sinergia, volto a repetir, é uma junção de duas forças, uma sinergia entre a vontade, a sua vontade de se sacrificar em obedecer, e o ato miraculoso de Deus, a intervenção divina. Eu falei de manhã, como eu vou perdoar, como é que eu vou fazer esse negócio? Irmãos, é simples, é iniciar. E você vai lembrar que Deus, quando você vê os milagres de Deus, Deus agiu. Mas Ele sempre exigiu, para que o milagre acontecesse, tanto no Antigo quanto no Novo, que o indivíduo que ia receber o milagre fizesse a sua parte, não é isso? Lembra quando Moisés foi atravessar o Jordão? Parou lá, o indivíduo Moisés precisou, pela fé, com o risco de ser envergonhado, esticar o cajado nas águas. Quando Josué assumiu o comando e precisava atravessar um outro rio, Deus dá ordem: vá, não se divide para a direita nem para a esquerda, não é isso? Mantenha firme na minha palavra, medita nela dia e noite, mas vá, Josué, lidera o povo, colocar a arca do concerto, os levitas. Quando a planta dos pés dos levitas tocou nas águas, as águas se abriram, Naamã, no rio, e assim sucessivamente. Como é que eu vou perdoar, pastor? Deus vai fazer um milagre? Faz milagre, mas eu preciso primeiro começar com o desejo profundo de obedecer e começar a orar. Qual é a oração que eu ensinei de manhã, ensino na escola bíblica e é como eu aprendi a fazer? Você vai lembrar da pessoa e do fato, que no texto aqui que nós lemos, você vai perceber que o rei ou o senhor, ele estava analisando fatos, ele estava vendo as dívidas de cada indivíduo, então ele sabia exatamente qual era o dolo, a culpa, a dívida que aquele servo infiel tinha com o rei. Então o rei conscientemente soube que estava tendo um prejuízo ao perdoar. Portanto, você, para perdoar, você precisa trazer a sua memória. Se você não perdoa, já traz e sofre, só que agora não é para sofrer, agora é para você ser curado. E aí você vai lembrar do fato, do prejuízo, da dor e do indivíduo, e você vai fazer assim: irmãos, Deus, eu ainda sinto a dor, eu ainda estou entristecido. Eu falei de manhã, né, que às vezes a gente está com vontade ainda de apertar o pescoço e esmagar. Tem como enganar Deus, gente? Sim ou não? Deus lê o nosso sentimento, nossa mente. Então você tem que ser realista com Deus. Deus, ainda estou chateado, estou ainda entristecido, ainda sinto dor, mas por obediência a Ti, eu quero liberar o perdão para ele, para ela ou para eles, em nome de Jesus. E aí você começa a trabalhar o seu coração. Como? Deus, eu quero, em nome de Jesus, por obediência, abençoar. Não é isso que Jesus manda, gente? Abençoar os que te amaldiçoam. Abençoar por obediência aqueles que me fraudaram. Eu quero que as mesmas bênçãos que eu desejo para a minha vida venham sobre a vida dele ou dela. Eu quero que as mesmas bênçãos que eu peço para o meu casamento vá para o casamento dele. Que as mesmas bênçãos que eu peço para a minha família, para os meus filhos, que tu derrame bênçãos sobre a vida dele ou dela. Coisa de louco, né? Mas o apóstolo Paulo fala que o evangelho é loucura para a mente humana. Você vai orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes, eu não sei, irmãos. O que eu tenho convicção no meu coração,
que por obediência e não por sentimento, quando você começa a interceder desta forma, sem enganar a Deus, em algum momento o ato miraculoso de Deus, sinergia, minha força de vontade com o ato miraculoso de Deus, em algum momento, de tanto você interceder, Deus entrará com a sua providência, com o seu milagre e vai sarar o teu coração. O que vai acontecer com o outro, pastor? Não sei, não importa. O que importa é que você foi obediente em Cristo Jesus e foi sarado, e as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus decidir no seu trono restabelecer a ordem intelectual, moral e espiritual desse indivíduo, Deus fará. Mas o que importa é que eu fui obediente a Ele e abençoei, perdoei e fui curado. Aí eu posso chegar todos os dias no altar, na presença de Deus, falar: Senhor, eu preciso tanto deste milagre e desta bênção. Senhor, me perdoe, não é assim? A oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores, não é isso? Presente e passado. O crente está orando para Deus agora: Deus, me perdoa em nome de Jesus, assim como eu tenho perdoado passado, ou seja, eu já liberei o perdão e por isso estou habilitado para estar na presença de Deus e pedir o perdão dele. Eu não peço perdão a Deus primeiro para depois pensar em perdoar, é o contrário que Jesus está dizendo. Primeiro eu perdoo os meus devedores. Depois que eu pratico o que eu acabei de ensinar aqui, eu vou à presença dele e digo: Senhor, me perdoe, porque eu já perdoei aqueles que me transgrediram, aqueles que me feriram. Deus ouve e atende a tua oração. Entende por que tem muitos cristãos que são frustrados, que não são abençoados, que vivem de maná? Sabe o que é viver de maná? É o estritamente essencial para sobreviver. Tenta montar um negócio, não consegue. Tenta avançar no estudo, não consegue. Tenta fazer isso, não consegue. Vive apertado, porque ainda não entendeu o poder e a glória da obediência em Cristo Jesus. Jesus nos afirma, irmãos, que o amor é visível, o amor é incomum, o amor é evidente, o amor é uma marca de seus discípulos. Todos os discípulos de Jesus, ou seja, todos nós crentes de Jesus temos essa marca, e o perdoar é uma dessas marcas visíveis de Jesus nesse tempo. Nós não somos qualquer um, nós somos um povo separado. O mundano vive como quer, nós não. Vivemos como a palavra nos ordena, como Cristo Jesus nos ordena. Em João 13, 34 e 35 ele nos diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos, absolutamente todos, conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca de Cristo em mim é o amor. A marca de Cristo na igreja dele é o amor. Se amo a Deus, irmãos, se você ama a Deus, não tem como não amar o próximo como a ti mesmo. E se você ama a Deus, não é possível na sua agenda não liberar o perdão. Para praticar esse amor, eu preciso ter sido transformado pelo amor transformador de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu preciso ter sido reconciliado, eu preciso ter sido salvo, regenerado, me tornado uma nova criatura. E como eu saber se realmente eu pratico uma religião ou se verdadeiramente eu tenho Cristo Jesus em meu coração? Como você saber se você é apenas um religioso, que você está contado juntamente com aqueles, poucos são escolhidos? Como saber se você está no meio da multidão que não verá a Deus, apesar de participar de uma igreja, apesar de ter sido batizado, apesar de ter cargo na igreja, apesar de ser importante na igreja, ter relevância?
Como saber? É simples, irmãos. Olhe para a sua vida. Você vê alguma mudança hoje na sua vida em Cristo Jesus? Você é diferente de quando você era não cristão? Você consegue perceber a diferença de ser um cristão e não ser um cristão? Como você era terrível, malvadinho ou malvadinha, perversinho ou perversinho, você consegue entender essa dimensão de com Cristo ou sem Cristo? Se não há mudanças na sua vida, certamente você não tem Jesus Cristo. Se não há mudanças na sua vida, você tem apenas uma religião fervorosa, mas nada mais que uma religião que te conduzirá ao inferno eterno. Aquele que tem Jesus, deseja e tem um relacionamento verdadeiro, um relacionamento transformador. Aquele que tem Jesus foi transformado. Aquele que tem Jesus transforma o seu meio onde vive. É luz nas trevas. Você tem sido luz nas trevas, ou talvez tenha sido trevas nas trevas. Aquele que tem Cristo está em um relacionamento que exige mudanças diárias. Todos os dias eu mudo, inclusive liberar perdão, que é a prática empírica do amor de Cristo na vida do cristão. Aquele que tem Jesus é como uma metamorfose, é de dentro para fora. Eu posso estar bonitinho, bem vestidinho, mas se o meu interior não falar verdadeiramente quem eu sou, de nada adianta a minha veste de crente. Seu coração muda, seus sentimentos mudam quando você tem Jesus, suas emoções mudam quando você tem Jesus, seus pensamentos mudam, sua fisionomia muda, as roupas mudam, tudo muda quando você verdadeiramente tem Cristo Jesus no seu coração. Finalmente, as suas palavras e atitudes mudam, porque Cristo mudou você. Todos percebem quem é um cristão. Se você tem entrado em lugares, frequentado parentela ou família, no seu trabalho, no seu meio social, na sua rua, no seu condomínio, e você é um agente secreto ali, irmãos, questione profundamente se você verdadeiramente é salvo, porque o salvo tem que levar salvação, através do seu testemunho, de seu exemplo. Questione a si mesmo se você tem sido apenas um religioso fervoroso, cumprindo fielmente, ou se verdadeiramente Jesus habita em seu coração. Tudo isso que falamos a respeito de amar a Deus ao ponto de obedecê-lo e sacrificar-se por Ele, só será possível com a genuína conversão em Cristo Jesus. Mateus 7, de 21 a 23, nos diz algo que é para nós temermos e tremermos como cristãos. Ali Jesus diz: nem tudo o que me diz Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca, jamais, em hipótese alguma vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que importa para Deus, irmãos, não é o que você fez para Ele ao longo de toda a sua vida. O que importa para Deus é o que você deixou de fazer para agradá-lo. Você pode pregar para multidões, você pode levar muitos à salvação, você pode cantar belos hinos, você pode ser um excelente professor de escola bíblica dominical, um diácono, um pastor. Deus está se importando com o que você deixa de fazer, o sacrifício que você faz para agradá-lo. Deus não quer religião. Você pode ter amado a muitos, pregado para muitos, evangelizado, levado muitos à salvação, mas se você não obedeceu, de nada, absolutamente de nada valerá toda essa multidão de feitos em nome dele. Se você não praticou o perdão ao longo de sua vida, questione a sua salvação. Sim, questione a sua salvação. Seja obediente a Deus, é o que importa para Deus. Portanto, você
Não tem outro caminho. O crente não tem outro caminho a não ser amar ao seu irmão, a obedecer a Deus e perdoar quem lhe ofendeu. Esses são os sinais de Cristo na sua vida para o mundo. Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. Viva um evangelho, irmãos, mas um evangelho pleno. Viva um evangelho, mas um evangelho transformador em si mesmo, para que a sociedade possa ser transformada pelo seu evangelho. Um evangelho que muda não somente a sua vida, mas muda tudo o seu entorno. Tamanha a glória de Deus em sua vida e através de sua vida, na sua vida, nas palavras e atitudes como crente em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas seja curado. Seja curado hoje de suas tristezas. Seja curado hoje de suas ansiedades. Seja curado hoje, em nome de Jesus, de seus medos, de seus pavores. Seja curado hoje das suas mentiras. Seja curado hoje das suas idolatrias a si mesmo. Seja curado hoje de todos os males que atormentam a sua mente todos os dias. Se seus pensamentos, sentimentos, comportamentos convivem muito bem com a desobediência e pecado, infelizmente, certamente você não está salvo. Se você convive muito bem com toda a sorte de mentira, com toda a sorte de pecado, com não perdão, e vive bem com isso, lamento te informar, você ainda não recebeu a salvação. Porque o crente em Jesus, ele é incomodado com mensagens pesadas como essa dessa noite, e ele fica constrangido, com desejo profundo de mudar. O salvo, quando lê a palavra de Deus, ele é constrangido e sente o desejo profundo de mudar. Aquele que passa pela vida sem desejo de mudar e agradar ao Senhor, mesmo sendo um bom religioso, não está salvo. Precisa ser liberto pelo sangue de Jesus. E hoje é o dia, hoje é a hora de cada um de nós refletirmos sobre o amor de Deus, sobre a graça tão preciosa que Ele derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida, onde Deus se sacrificou tanto, onde Deus sofreu tanto na cruz do Calvário em Cristo Jesus, por um amor incondicional por mim e por você, apagando totalmente as nossas transgressões, nos dando uma nova vida, mas uma vida não para viver para mim mesmo. Essa nova vida que você recebe não é para viver para você mesmo, não é para você apenas pensar em comprar, vender, adquirir, ter, obter, ser, não. A única coisa que Jesus nos pede são 3 pedidos. Primeiro, se você crê, você deve se batizar. Segundo, ele pede, na verdade, uma ordem que nós devemos fazer parte de uma comunidade, para que todo mês que nós fazemos aqui, fazer isso em memória de mim, estar em comunhão. Para eu estar em comunhão e viver bem, eu preciso perdoar todos os dias. Terceiro, quando ele te reconciliou, ele entregou para você confiança através da missão: ide em todos os lugares e pregue o meu evangelho, leve salvação a outros que precisam. E se esse que te fraudou ainda estiver vivo, irmão, minha irmã, ele precisa ser salvo, precisa ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. A mesma salvação que chegou até você e tua casa precisa chegar até ele, se ainda estiver vivo. Ore, clame, entregue, abençoe todos aqueles que te ofendem. E o mais, Deus fará na vida dele e fará na sua vida. E você poderá tranquilo hoje à noite orar ao Senhor, sabendo que Deus não apenas está ouvindo a sua oração, mas está atendendo e te abençoando, porque você é obediente, amando a Deus acima de todas as coisas, ao ponto de se sacrificar
e obedecê-lo. No mais, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Qual canção, Débora? Jesus, Filho